Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais à Corsa da Manhã. Neste tema, põe a tua casa em ordem. E nós viemos falando durante a semana sobre a engrenagem da desobediência. E hoje nós vamos fechar, então, falando para você, falando para nós. Escolha a obediência. E eu quero trazer, então, algo muito importante, algumas lições que nós podemos trazer para a nossa vida. Lembrando de Jesus. Lembrando que Jesus, ele foi levado, como diz a palavra de Deus, ao deserto. E se viu ali, então, sozinho, sem alimento, por 40 dias. E lá fala que o inimigo o atormentou à noite, um dia e à noite, sem cessar. Aqui foi uma grande oportunidade que o inimigo teve, após Jesus ser batizado. Deus abriu os céus e declara diante de todos quem ele era. Tu és o meu filho amado, a quem eu tenho muito prazer. Lucas capítulo 3, versículo 22. Jesus estava prestes, então, a iniciar o seu ministério público e ele tinha aquela confiança, daquela identidade que nós sabemos, né? Ele tinha certeza da sua identidade e também do compromisso, do chamado, da obra que o Pai tinha para com ele. E, então, essa confiança não podia, né, deixar de ser desafiada pelo inimigo. Nós sabemos que Jesus foi tentado durante esse tempo. As escrituras, elas registram o que aconteceu no último dia. Nós não sabemos se ele passou os 40 dias que ele foi impelido pelo Espírito, diz a palavra, ao deserto, quanto tempo ele foi tentado pelo inimigo. Mas nós vamos examinar, então, algumas questões pensando nesse tema. Escolha a obediência, como filho de Deus, escolheu obedecer. Mas antes de examinarmos a questão, vejamos o que nós podemos aprender para as nossas vidas de hoje. Nós aprendemos em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 11, que nós não devemos ignorar as estratagemas, as estratégias de Satanás, para não sermos enganados e vencidos por ele. Um dos seus ardis, primeiro deles, é abalar a confiança que o indivíduo tem no seu relacionamento com o Pai Celestial. Como o inimigo fica perturbado também em ver os filhos de Deus abençoados, escolhidos para fazer um trabalho, a obra de Deus. Satanás se irrita ao vê-los seguros, tendo o conhecimento de Deus e vendo que Deus se agrada deles. Satanás quer fazer, às vezes, muitas vezes, nós pensar que Deus está contra nós e não a nosso favor. Ele quer que nós nos sintamos decepcionados. Deus de tal maneira que ele nunca decepcionados com Deus de uma maneira que nós possamos não mais confiar em Deus. Talvez até ele sussurre em nossos ouvidos que não estamos salvos ou que estamos contra Deus. O que fazer em ocasiões como esta? Então a palavra de Deus diz lá em Efésios 16, arme-se com o escudo da fé, que ele é a nossa proteção. O que disse Deus a você, não duvide na hora da escura prova. O que Deus te ensinou na luz, não esqueça na escuridão da sua vida. Tiago 4, de 7 a 8, nos diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Então, não importa o que você esteja passando, entre entrar na engrenagem da desobediência, escolha a obediência, porque é a obediência que desfaz em nossas vidas, em nossos corações, a engrenagem da desobediência. É obedecendo a Deus. Então, durante 40 dias, Jesus ficou sem alimento. Ele sentia fome. Satanás, então, tentou da mesma forma que tentou Eva.
o diabo dissera a Eva: coma, satisfaça a sua vontade. Você será como Deus. Seja independente. Queria que Eva pecasse. Desejava agora, então, que Jesus também pecasse, desafiando a provar que era o Filho de Deus, tomar as suas próprias decisões, alheio à vontade de Deus. E é assim que ele faz conosco também, nos levando muitas vezes a desobedecer a Deus. Mas Jesus aparou, né, esse dardo flamejante do inimigo com o escudo da fé. Qual é o escudo da fé? É a própria palavra de Deus, são os preceitos de Deus, são os princípios de Deus que nós devemos dar. Então ele fala, está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mateus 4:4. A vida, ela não é uma questão de nós satisfazermos os nossos desejos. A nossa vida como cristãos, como filhos amados de Deus, é vivermos não conforme os nossos desejos e vontades, mas vivermos conforme a palavra de Deus, que é a nossa regra de fé e prática. Jesus, ele preferiu confiar naquilo que o Pai tinha dito e esperar nele para suprir as suas necessidades. Olha, que coisa linda e maravilhosa. Nosso coração é muito idólatra. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, porque muitas vezes nós satisfazemos nossos desejos à vontade, fora da vontade de Deus, e aí caímos na armadilha e criamos ídolos em nossos corações. Os ídolos do nosso coração são aquelas coisas que nós usamos para satisfazer aquilo que somente Deus pode satisfazer em nossas vidas. Jesus não se deixou apanhar pelo laço do orgulho, da presunção, chamando Deus então para protegê-lo de algo que fazia contra a vontade revelada do Pai. Então ele não caiu nesse laço, né, de se voltar contra a própria palavra de Deus e a própria vontade do seu Pai. Quando essa tática falhou, Satanás tentou outra tática. Mostrou a Jesus os reinos desse mundo e disse: dar-te-ei todos estes, o poder e a sua glória, porque a mim me foi entregue e dou a quem eu quero. Portanto, tu me adorarás, tudo então será teu. Lucas 4, 6 e 7. Satanás falhou também nessa tentação. Jesus sabia que não haveria coroa de rei sem passar pela cruz. Ele não venderia o seu direito de nascimento pelo prato de lentilhas oferecido por Satanás. Cuidado, nós devemos cuidar com o brilho das riquezas e as coisas que este mundo nos oferece, para não perdermos a coroa por causa deles. Diz a palavra de Deus: sê fiel até a morte e recebereis a coroa da vida. Seja fiel, seja obediente, não importa por que processo você esteja passando. Mesmo que sejamos tentados, sejamos triunfantes. Satanás, geralmente, ele nos tenta nas horas das nossas fraquezas físicas, mentais, emocionais, quando estamos sozinhos e tudo está quieto, quando temos tempo para pensar, para lembrar. Às vezes, Satanás também procura nos desgastar, distrair com algum pensamento que parece que não vamos conseguir remover da nossa mente. A tentação de Jesus, ela durou 40 dias. Você pode imaginar isso? Então, nós precisamos lutar, porque a vitória, ela já chegou. O próprio Jesus abriu mão de vender o seu direito de filho amado de Deus para passar pela cruz e nos dar a vitória. Então,
Penso que Satanás desistiu de atacar quando, embora constrangida, nós entendemos que ele acabou de tentá-lo. E Jesus, então, usou tudo aquilo que Deus tinha lhe dado como herança. Decidiu louvar a Deus, honrar a Deus, não ofender a santidade de Deus. Então, o Satanás se ausentou. Então, queridos, que nós possamos perseverar até o fim, que o nosso alvo seja agradar a Deus, satisfazer a vontade de Deus. É isso que nós precisamos trabalhar. Esse deve ser o nosso desejo sincero. Esse deve ser a realidade do nosso cristianismo. Mas tudo que nós devemos fazer é isso. Então, que nós possamos colocar isso como alvo em nosso coração, agradar a Deus e estarmos sempre decidindo pela obediência. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Lembre-se, Jesus é o príncipe da paz. Ele é o conselheiro maravilhoso. Ele é o Pai eterno. Que ele seja coroado em seu coração como príncipe da paz, como maravilhoso conselheiro, como Pai eterno, e que seja coroado pela sua decisão de obedecer a Deus acima de tudo. Que assim seja. Um feliz Natal a todos vocês e até segunda-feira com as nossas reflexões matinais, a Corsa da Manhã.